Fala galera! Estamos aí mais uma vez e hoje vamos falar de quê? Salgar a carne antes ou salgar a carne depois? Esse tema é uma polêmica, é uma das maiores dúvidas que a gente vê aí. Muita gente me pergunta qual que é a melhor forma, às vezes nas lives, nos posts, até mesmo na rua quando a gente está andando aí. Sempre o pessoal pergunta qual que é a melhor forma de salgar a carne. Nesse vídeo a gente vai fazer das duas formas e vamos analisar e tentar chegar a uma conclusão juntos. Se é melhor salgar antes ou salgar depois. Vem com a gente! Antes de começar a falar diretamente do salgar a carne, vamos falar um pouquinho dos tipos de sal. O primeiro tipo de sal que a gente vai falar dele é o sal grosso. O sal grosso é o sal mais tradicional para o churrasco, né, mais conhecido para o churrasco, muito usado pelos gaúchos. Ele é muito bom para salgar a carne, mas sempre quando a gente for salgar a carne antes. Quando a gente for salgar a carne depois, ele não é o sal mais aconselhável. Por que que ele não é o sal mais aconselhável? Porque ele tem pedras de sal dura. Se você salgar depois da carne pronta com ele e for mastigar, não é muito agradável de mastigá-lo. Então, ele não é o sal mais indicado para salgar depois. Nós temos o sal fino, que é o sal de cozinha, né, que a gente usa na cozinha das nossas casas. Ele serve para salgar tanto antes quanto depois, só que nos churrascos ele não é a opção mais indicada, não. Tá marinada, você vai fazer uma salmoura, aí nesses casos ele sim é indicado, mas para salgar a carne diretamente ele não é o mais indicado. E tem dois sais intermediários, que é a flor de sal, que é o que nós vamos usar aqui hoje, e o sal de parrilha. O sal de parrilha, ele é como se fosse o sal grosso, mas uma gramatura menor, né? Então, e tem muitos sal de parrilha, assim, são bem bons de mastigar ele pronto assim. Ele dá uma crocânciazinha na boca, é muito bom, super indicado tanto para temperar antes quanto para temperar depois. E a flor de sal, que são escamas do sal grosso, vamos colocar assim, né? Uma forma de representar, como se fossem lasquinhas de sal grosso. Então ele salga muito bem e ele é mais gostoso, assim como o sal de parrilha, de se mastigar. Ele dá uma crocância, mas a flor de sal, ela dá até mais crocância do que o sal de parrilha, e é ela que nós vamos usar hoje. Sempre quando for salgar depois, eu indico ou o sal grosso ou o sal de parrilha. Uma outra coisa importante também para falar do sal é o que? Quando a gente salga com esses sais que são mais finos, a gente deve colocar menos quantidade. Muita gente salga a carne com muito sal grosso, coloca direto na churrasqueira e coloca muito sal grosso. E o sal acaba absorvendo menos. Por quê? Porque ele não derrete tão rápido. Porque como eles são pedras maiores, ele dá uma absorção mais lenta. Se você salgar dessa forma, com o sal de parrilha ou a flor de sal, você corre risco de salgar a sua carne. Então, é ótimo para usar, mas usar com ponderação, né? Então aqui eu estou com uma peça de contrafilé, mais grossona, né? Bem grossa, mais ou menos 4,5 dedos para 5 dedos. E a gente vai grelhar essa peça. Nós vamos dividir ela ao meio e vamos fazer uma parte temperando antes e a outra a gente vai temperar depois para comparar. Está aqui no meiozinho delas. Uma linda peça, peça bonita, tem até um marmoreiozinho, um pouco, não é assim aquele marmoreio, mas já tem um marmoreiozinho já. Então o que a gente vai fazer? Esse primeiro pedaço aqui eu vou salgar ele agora, e esse outro eu vou deixar aqui. Vou colocar os dois na churrasqueira juntos, vou esperar então aí uns 20 minutos para que essa peça absorva o sal. Vou temperar ela com essa peça aqui com a flor de sal e vou aguardar uns 20 minutos. Então vou dar uma temperada na peça toda.
Isso aqui está bem temperado. Vou aguardar uns 20 minutos. Para que eu vou esperar uns 20 minutos? Por que eu não vou colocar ela agora diretamente no fogo? Isso, porque quando a gente coloca o sal na água, na carne, o que acontece com essa carne? Ela vai começar, o sal ele desidrata os alimentos, né? E com a carne não é diferente. Ele vai começar a desidratar essa carne, vai começar a puxar os líquidos dessa carne para fora. Depois, por osmose, ele vai absorver esse sal, esse líquido de volta. E esse líquido vai estar temperado, porque ele vai pegar o sal que está aqui na carne, e quando a carne absorver esse líquido de volta, o líquido vai estar temperado, temperando a carne também por dentro. Aí existem várias formas de se temperar antes. Aqui eu estou temperando, vou esperar 20 minutos apenas. Mas muitas pessoas gostam, para realizar uma osmose bacana, para a carne realmente ficar temperada por dentro, esse processo precisa de ser de 24 horas. De 12 a 24 horas. E aí vem outra dúvida comum das pessoas em relação a salgar a carne antes. Isso desidrata a carne? Olha, o sal colocado em quantidades pequenas, ele não vai desidratar a carne, não. Ela pode perder líquido, mas vai perder muito pouquinho, por causa desse processo de osmose que eu estou falando com vocês. A maior parte dos líquidos ele vai voltar para dentro da carne, a não ser que você faça uma crosta de sal. Por exemplo, é comum as pessoas, é conhecido um prato, fazer, por exemplo, uma maminha na crosta de sal. Você faz ela completamente, pega um pacote de sal grosso e tampa uma maminha, uma picanha. Se você fizer dessa forma e deixar por muito tempo, nós vamos ter dois problemas. Que a carne vai ficar extremamente salgada, incomível. Além dela ficar muito salgada, incomível, ela também vai absorver os líquidos, muitos líquidos, vai desidratar realmente a carne. Se você fizer com pouco sal, você não vai ter esse problema. Já se passaram nossos 20 minutinhos. Olha, observe que a carne que não está temperada, ela continua mais sequinha do que a outra. Mesmo a outra tendo reabsorvido parte dos líquidos que ela liberou, ela está mais sequinha por fora. A de cá, que está salgada já, a gente consegue perceber um pouquinho de líquido na superfície dela aqui, olha. Você consegue ver que está mais hidratadinha. Churrasqueira quente, muito quente. Vamos colocar nossas meninas para chorar na brasa. Olha o chiadão. A de trás é a que já está salgada, a da frente ainda não foi salgada. A primeira observação que a gente vai fazer aqui na carne é sobre a relação de Maillard, que é essa crostinha que cria na carne, né? Olha, as duas entraram juntas para aqui. Olha a crostinha que essa carne aqui ficou. Essa aqui entrou sem tempero. E olha a de cá. Vocês conseguem perceber pelo vídeo que sem o sal antes, ela conseguiu criar uma reação de Maillard mais forte, mais bonita. A de cá, mesmo ficando exatamente o mesmo tempo no fogo, a caramelização dela foi pior, mais fraca, vamos dizer. Isso. As duas carnes ficaram mais ou menos 3, 4 minutos na parte grelhando de cada lado. Agora eu vou subir para a parte de cima da churrasqueira para elas chegarem ao ponto. Observem pelo toque que ela ainda não está no nosso pontinho ainda não, mas está quase. As duas carnes devidamente descansadas, galera. A primeira coisa, aí eu vou fazer as minhas primeiras observações, né? Essa carne aqui é a carne que foi salgada antes, e essa aqui a que não foi salgada. A reação de Maillard acontece melhor quando a carne não está salgada. Esta aqui, inclusive, no período que as carnes estavam no segundo andar da grelha, eu voltei ela para a grelha mais próxima, para continuar grelhando, para criar uma reação de Maillard mais forte nela. Mas mesmo eu voltando, vocês podem perceber que a reação de Maillard nesta aqui ficou melhor. Detalhe, a reação de Maillard, gente, não é só a aparência da carne, né? Também traz sabor para a carne. Então, isso é o primeiro ponto muito importante.
Vamos cortar as duas aqui ao meio. Vamos fazer um mistériozinho do ponto delas, né? Prontinho, vamos desvendar das duas juntas o pontinho delas. Olha aí, pontinho lindo. E agora vamos experimentar, né? Olha que coisa mais linda. Vou salgar a que ainda não foi salgada. Aqui, ó, vem uma das vantagens para mim da carne salgada depois. Você usando a flor de sal para salgá-las, o que acontece? Uma que você salga a carne por igual interiormente na carne, e com a flor de sal, no caso, ou sal de parrilha, quando você come ele vai fazer um creque, 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 creque. Isso eu estou adiantando para vocês. Vou experimentar as duas carnes e falar com vocês aqui, relatar a minha experiência aqui, né? Primeiro eu vou experimentar essa aqui que foi salgada antes, já fiz algumas observações. Ó, a maciez da carne, olha, desmanchando, não perde. Super macia, suculenta. Temperinho tá delicioso, maravilhoso, no pontinho certinho, exato que tem que ser. Vamos temperar, vamos experimentar agora. Aqui a gente temperou depois. Em relação à maciez, também derretendo. Suculência também tá absurda. Teoricamente, a que foi temperada depois, antes, ela tem um pouco menos de suculência, mas isso é muito mínimo assim, é imperceptível, é igual eu falei, teoricamente, é imperceptível na degustação. Para mim a maior diferença é o sal estar na superfície toda da carne, e aqui a gente não consegue sentir isso. Além disso, a flor de sal ela é muito gostosa de você mastigar ela. Ele dá aquele crocantezinho na carne, que eu acho que é um outro plus. Agora, fora isso, são diferenças pequenas e você pode temperar da forma que você preferir. Antes ou depois, o seu churrasco vai ficar perfeito, maravilhoso. Olha que carne mais suculenta. Concluindo, galera, churrasco é bom pra caralho e das duas formas fica muito bom. Eu prefiro temperar depois. E a única dica que eu passo é, independente de temperar antes ou temperar depois, sempre, se você tem dúvida do quanto de sal que é o ideal para você fazer aquele tempero, tempere com menos, porque a carne que está sem sal, você consegue acrescentar e corrigir. A carne que está salgada, perdeu, já era. Fica a dica, vamos dar aqueles lembretezinhos tradicionais. Curtam o nosso vídeo, compartilhem ele com pessoas que você sabe que gostam de churrasco. Sigam também nas nossas redes sociais, Instagram e no TikTok, Ilan_Silva_BBQ, no Facebook e no YouTube, Ilan Silva BBQ. É isso aí, galera, tamo junto. Bota nos comentários aqui se vocês gostaram ou não do vídeo, se ajudou vocês em alguma coisa, se esclareceu algumas dúvidas que vocês tinham. E manda também sugestão do que vocês querem ver aqui no nosso canal. É sempre um prazer, uma satisfação estar com vocês. Beijo, abraço e fui!